Eu estava no banco do passageiro, olhando meu filho dirigir, quando meu telefone tocou e minha esposa disse chorando: "Desce desse carro agora. Ele tá te enganando." Meu nome é Valdemar. Tenho 67 anos. Fui caminhoneiro durante 38 anos. Rodei o Brasil inteiro. Nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo, numa casa de 3 cômodos com chão batido. Meu pai era ferroviário, minha mãe lavadeira. Aprendi cedo que na vida a gente não ganha nada de graça. Casei com a Ivone quando tinha 26 anos. Tivemos o Rodrigo e a Marina. Trabalhei feito um condenado para dar para eles o que eu nunca tive: escola boa, roupa limpa, comida na mesa. E consegui. Hoje tenho meu apartamento quitado, minha aposentadoria, minha dignidade. Antes de continuar, quero agradecer a esse canal por me deixar contar isso. E peço para você que está me ouvindo: se inscreve aí, comenta de qual cidade você é e fica até o final. Porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com alguém da sua família agora mesmo. E você nem imagina. O Rodrigo me ligou numa sexta-feira, faz 3 semanas. A voz dele estava diferente, animada. Fazia tempo que eu não ouvia meu filho falar daquele jeito comigo. "Pai, separa a mala. Sábado de manhã eu te busco. Vamos viajar, só nós dois, que nem antigamente." Eu fiquei sem palavras. Fazia mais de 2 anos que ele quase não aparecia. Ligava de vez em quando, conversas rápidas, sempre ocupado. E de repente aquilo, uma viagem, pai e filho. Eu olhei para Ivone e vi ela sorrir, mas também vi alguma coisa no olho dela. Alguma coisa que eu não soube ler naquela hora. Passei o resto da sexta e o sábado de manhã arrumando minha mala. Separei camisa, bermuda, o boné que eu gosto. Coloquei na mochila as balas de hortelã que eu sempre levo quando viajo. Eu estava feliz. Feliz de verdade. Achei que meu filho tinha finalmente lembrado de mim, que ele queria recuperar o tempo perdido, que talvez, sei lá, ele tivesse sentido minha falta. Sábado, 7 da manhã, o Rodrigo chegou. Buzinou lá embaixo. Eu desci correndo. Ele estava com um carro novo, 0. Dei um abraço nele, mas ele meio que se esquivou. Deu um tapinha nas minhas costas e disse: "Vamos, pai, a gente tem que pegar a estrada." Eu estranhei ele não ter subido para cumprimentar a mãe, mas deixei para lá. Entrei no carro, coloquei o cinto e a gente saiu. Ele estava quieto. Eu tentava puxar conversa. Perguntava dos meninos, da Patrícia, do trabalho. Ele respondia com monossílabos. "Tá tudo bem. Tão crescendo. Trabalho tá corrido." Eu insistia. Queria acreditar que ele ia se soltando aos poucos. "Para onde a gente tá indo mesmo, filho?" Ele demorou para responder. Olhou para a estrada, apertou o volante. "Uma chácara, lugar tranquilo. Você vai gostar, pai." Não deu mais detalhes. A gente já estava rodando fazia 1 hora. Estrada vazia. Ele pegou a saída para Assis. Eu achei estranho, mas não falei nada. Pensei que talvez a chácara ficasse por ali. Aí meu telefone tocou. Era a Ivone. Atendi normal. "Oi, amor." A voz dela saiu trêmula, apressada. "Valdemar, pelo amor de Deus, me escuta bem. Desce desse carro. Agora." Eu gelei. "Ivone, o que foi?" Ela estava chorando. Chorando de um jeito que eu nunca tinha ouvido. "Ele não tá te levando para nenhuma chácara, Valdemar. Ele tá te enganando. Eu achei uns papéis aqui. Desce desse carro, eu tô indo te buscar." Meu coração disparou. Olhei para o Rodrigo. Ele não tirou os olhos da estrada, mas a mandíbula dele travou. Eu vi. "Ivone, que papéis?" Ela soluçou. "Depois eu te explico. Só desce desse carro, por favor." Eu desliguei. Fiquei olhando para o meu filho. Ele continuava dirigindo, mãos firmes no volante, olhos fixos na frente. "Rodrigo," eu disse voz baixa. "Que história é essa?" Ele não respondeu. "Rodrigo, eu tô falando com você." Nada. Só o barulho do motor. Só o asfalto passando rápido embaixo da gente. "Rodrigo!" Ele pisou no freio de leve, mas não parou. "Pai, deixa eu explicar." "Explica o quê? Me explica o que sua mãe tá falando." Ele respirou fundo. Continuou dirigindo. "Pai, é pro seu bem." Eu senti um frio na espinha. "Pro meu bem o quê, Rodrigo?" Ele não respondeu. Eu vi uma placa. Posto de gasolina, 3 km. Eu respirei fundo. Fingi que tinha me acalmado. "Rodrigo, para no posto. Eu preciso ir no banheiro." Ele hesitou. Olhou para mim pelo retrovisor. "Pai, eu preciso ir no banheiro, filho."
Para no posto. Ele parou. Estacionou perto das bombas. Eu abri a porta, desci devagar. Entrei no posto. Atravessei direto para o banheiro. Mas em vez de entrar, dei a volta, saí pelos fundos, liguei para Ivone. Me manda a localização de onde eu tô. Vem me buscar. Ela já estava no carro. Já estava vindo. Fiquei ali, escondido atrás de um caminhão estacionado, vendo meu filho sair do carro. Ele me procurou. Gritou meu nome. Pai, pai, cadê você? Entrou no posto. Perguntou para o frentista. Voltou para o carro. Ficou ali parado, olhando em volta. E então ele desistiu. Entrou no carro e foi embora. Sem mim, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, vendo o carro dele sumir na estrada. E foi naquele momento que eu entendi. Meu filho tinha acabado de me abandonar num posto de gasolina no meio do nada. E eu nem sabia ainda o porquê. A Ivone chegou 40 minutos depois. Eu estava sentado num banco do lado de fora do posto, olhando para a estrada, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando vi nosso Corsa velho aparecer na curva, eu levantei. Ela estacionou de qualquer jeito, desceu do carro e veio correndo. Me abraçou tão forte que eu senti ela tremendo. Graças a Deus, ela repetia. Graças a Deus você tá bem. Entrei no carro. Ela ainda estava respirando rápido, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. Eu só olhava para ela, esperando. Ivone, eu disse, voz baixa. Me explica o que está acontecendo. Ela engoliu seco, olhou para frente, segurou o volante com força. Vamos para casa primeiro, Valdemar. Eu preciso te mostrar uma coisa. A viagem de volta foi silenciosa. Eu tentei perguntar de novo, mas ela só balançava a cabeça. Depois, amor, eu preciso que você veja com seus próprios olhos. Eu não insisti. Conheci a minha esposa. Quando ela ficava daquele jeito, séria, com aquele olhar duro, era porque a coisa era grave. Muito grave. Chegamos em casa por volta das 10 da manhã. Ela estacionou, a gente subiu para o apartamento em silêncio. Quando entramos, ela trancou a porta, foi direto para o quarto e voltou com uma pasta azul na mão. Sentou comigo no sofá, abriu a pasta devagar e tirou de dentro uns papéis dobrados. Eu achei isso ontem de noite, ela disse, voz trêmula. Estava guardado na gaveta do armário do quarto de hóspedes, embaixo das toalhas velhas. Ela me entregou os papéis. Eu peguei. Comecei a ler, e a cada linha, meu estômago apertava mais. O primeiro documento era um contrato de internação. Meu nome, minha data de nascimento, assinatura do Rodrigo como responsável legal, Instituição de Longa Permanência Santo Antônio, Assis, São Paulo. Valor mensal, R$3.200. Início previsto da internação. Hoje, sábado, o dia da viagem. Minha mão começou a tremer. Continuei lendo. Tinha uma cláusula ali que dizia: o residente será internado por tempo indeterminado, sob cuidados integrais da instituição, com visitas permitidas apenas mediante autorização prévia do responsável legal. Visitas autorizadas pelo responsável. Pelo Rodrigo. Meu filho ia me trancar lá e decidir se eu podia ou não receber visita. Continua, a Ivone disse, chorando baixinho. Eu virei a página. O segundo documento era ainda pior. Uma procuração. Falsa. Com minha assinatura falsificada. Dando poderes ao Rodrigo para vender bens imóveis em meu nome. Nosso apartamento. Ele ia vender nosso apartamento. Eu larguei os papéis no sofá. Levantei. Fui até a janela. Fiquei ali parado, olhando lá para fora, tentando respirar. Ivone veio por trás. Colocou a mão no meu ombro. Eu não acreditei quando vi Valdemar. Fiquei a noite inteira acordada, olhando para esses papéis, achando que era mentira, que eu estava enganada. Mas não tô. Eu me virei para ela. Como você achou isso? Ela limpou o rosto. Ontem à tarde, depois que você já tinha arrumado sua mala, eu fui trocar as toalhas do armário. Tava guardando umas limpas, quando senti que a gaveta estava mais pesada. Puxei ela até o fundo e vi a pasta escondida lá atrás. Abri e vi. Por que ele escondeu aqui? Eu perguntei. Ela balançou a cabeça. Não sei. Talvez achasse que a gente nunca ia mexer naquela gaveta. Ou talvez tenha deixado de propósito, sei lá. Pra gente achar depois que você já tivesse ido. Eu voltei pro sofá. Peguei os papéis de novo. Tinha mais coisa. Um terceiro documento. Minuta de contrato de venda do apartamento. Valor, R$320 mil. Comprador. Uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar.
GRV Empreendimentos Imobiliários, Litaridea. Embaixo, uma anotação à mão com a letra do Rodrigo. Liquidar dívida Banco Safra Pluais fornecedor MT. Sobra aproxime 70k. Sobra 70 mil. Ele ia vender nossa casa por 320 mil, pagar as dívidas dele e ficar com 70 mil de sobra. E eu trancado num asilo sem poder fazer nada. Ele tá devendo dinheiro, eu disse, mais para mim mesmo do que para Ivone. Ela concordou com a cabeça. Parece que sim, e tá usando a gente para se livrar disso. Eu cerrei os punhos. Senti uma raiva subindo. Uma raiva que eu nunca tinha sentido. Nem nos piores dias da estrada, quando o patrão me enganava, quando o caminhão quebrava longe de tudo, quando eu passava a semana fora de casa. Nada se comparava ao que eu estava sentindo naquele momento. Aquele filho da mãe, eu disse. Ivone não me repreendeu. Ela sabia que eu tinha razão. Ele ia me largar num asilo, vender minha casa, limpar o nome dele e sumir. E eu ia ficar lá, esperando visita que nunca ia vir. Minha voz falhou. Eu baixei a cabeça. Senti as lágrimas vindo, mas segurei. Não ia chorar. Não por ele. Não agora. Ivone sentou do meu lado. Pegou minha mão. A gente não vai deixar isso acontecer, Valdemar. A gente vai reagir. Eu olhei para ela. Como? O moleque já assinou o contrato com o asilo. Já tem minuta de venda. Já falsificou minha assinatura. Ela apertou minha mão com força. Mas você não tá lá. Você tá aqui. Comigo. E a gente tem esses papéis. Isso é prova. Ela tinha razão. Eu respirei fundo. Comecei a pensar. Comecei a me acalmar. Ele deve estar achando que eu tô internado agora, eu disse. Ivone concordou. Com certeza. Ele deve ter ido direto pro asilo, inventado alguma desculpa, disse que você fugiu ou algo assim. Eu balancei a cabeça. Não, ele não foi pro asilo. Ele foi embora. Eu vi. Ele me procurou um pouco no posto e depois entrou no carro e foi embora. Ivone franziu a testa. Então ele desistiu? Eu pensei. Não sei. Talvez ele tenha entrado em pânico. Percebeu que eu descobri, que você me avisou. E fugiu. Silêncio. A gente ficou ali, sentados no sofá, olhando para aqueles papéis malditos espalhados na mesinha de centro. A gente precisa falar com a Marina, Ivone disse de repente. Marina, minha filha. Ela morava em Campinas, trabalhava como professora. Tinha uma vida corrida, mas sempre ligava. Sempre perguntava como a gente estava. Diferente do irmão. Muito diferente. Ela precisa saber o que o irmão dela tentou fazer. Ivone continuou. Eu concordei. Mas não agora. Primeiro eu preciso entender o que eu vou fazer. Ivone me olhou. Fazer o quê, Valdemar? Eu peguei a procuração falsa. Olhei para minha assinatura ali, toda errada, mal feita, claramente falsificada. Vou atrás dos meus direitos. Vou mostrar para esse moleque que ele mexeu com a pessoa errada. Eu não sou um velho descartável que ele pode jogar num asilo e esquecer. Ivone sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Eu sei que você não é, amor. E ele vai aprender isso da pior forma. Eu levantei. Peguei meu celular. Tinha 3 ligações perdidas. Todas do Rodrigo. E uma mensagem. Abri. Pai, me desculpa. A gente precisa conversar. Eu ri. Um riso sem alegria. Sem perdão. Agora ele quer conversar. Eu disse para Ivone. Agora que deu errado, ele quer conversar. Ela veio até mim. Não responde agora. Deixa ele ficar sem saber onde você tá. Deixa ele sofrer um pouco. Eu olhei para ela. Minha companheira de 41 anos. A mulher que ficou do meu lado quando eu não tinha nada. Que criou nossos filhos enquanto eu estava na estrada. Que nunca me traiu. Nunca me abandonou. Nunca me enganou. E pensei, ela tá certa. Ele que espere. Ele que fique sem resposta. Igual ele me deixou sem explicação naquele posto. Guardei o celular no bolso. Olhei para os papéis. Amanhã de manhã eu vou num advogado, eu disse. Ivone concordou. Eu vou com você. Eu balancei a cabeça. Não precisa, amor. Eu vou. Ela repetiu firme. A gente tá junto nisso. Como sempre esteve. E naquele momento, ali na sala do nosso apartamento, com aqueles papéis malditos na nossa frente, eu tomei uma decisão. Meu filho ia pagar pelo que tentou fazer. Não com violência. Não com vingança barata, mas com justiça, com a lei, do jeito certo, do jeito que um homem de bem faz as coisas. Segunda-feira, 8 da manhã,
Eu e a Ivone estávamos sentados na sala de espera de um escritório de advocacia no centro de Prudente. Dr. Mário Esteves, um advogado que o Zé Carlos, meu antigo colega da rodoviária, tinha me indicado. Homem sério, ele disse. Não enrola, não inventa, fala a verdade na cara. Era disso que eu precisava, da verdade. Mesmo que doesse. A secretária chamou a gente. Entramos numa sala pequena com uma mesa cheia de processos empilhados e um cheiro de café velho no ar. O Dr. Mário se levantou, apertou minha mão, cumprimentou a Ivone. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, jeito sério, mas não arrogante. Sentem, por favor. A gente sentou. Eu coloquei a pasta em cima da mesa. Abri. Tirei os documentos. Doutor, meu filho tentou me internar num asilo sem eu saber. E falsificou minha assinatura para vender meu apartamento. Falei direto, sem rodeio. Ele pegou os papéis, colocou os óculos e começou a ler. O silêncio da sala era pesado. Só o barulho das folhas sendo viradas. Depois de uns 5 minutos, ele tirou os óculos, olhou para mim. Seu Valdemar, o senhor tem noção da gravidade disso? Eu assenti. Tenho. Ele bateu o dedo em cima da procuração. Isso aqui é falsificação de documento particular. Crime previsto no artigo 298 do Código Penal. Dá de 1 a 5 anos de reclusão. Respirou fundo. E essa tentativa de internação forçada pode configurar constrangimento ilegal, cárcere privado, dependendo de como a gente enquadra. Ivone segurou minha mão. Eu senti ela tremer de novo. E o que eu posso fazer, doutor? Eu perguntei. Ele juntou os papéis, organizou numa pilha. Primeiro a gente registra um boletim de ocorrência, com esses documentos como prova. Depois entramos com medida cautelar para proteger o apartamento do senhor. Bloqueio de qualquer tentativa de venda. E aí, dependendo do que o senhor quiser, a gente parte para a ação penal contra seu filho. Ação penal contra meu filho. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu olhei para Ivone. Ela olhou para mim. Valdemar, ela disse baixinho. Você precisa se proteger. A gente precisa se proteger. Eu sabia. Mas ouvir aquilo, ouvir que eu ia ter que processar meu próprio filho, era como levar um soco no estômago. Doutor, eu disse, voz firme, eu quero fazer tudo. Boletim de ocorrência, bloqueio do apartamento, tudo. Mas antes de entrar com processo criminal, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. O Dr. Mário franziu a testa. Seu Valdemar, com todo respeito, mas dar explicação para quê? O homem falsificou sua assinatura. Tentou te trancar num asilo. Ia vender sua casa para pagar dívida dele. Eu respirei fundo. Eu sei, doutor, mas ele é meu filho. Antes de eu destruir a vida dele de vez, eu preciso olhar nos olhos dele e ouvir o que ele tem a dizer. Nem que seja mentira, nem que seja desculpa esfarrapada. Eu preciso ouvir. O advogado ficou me olhando. Depois concordou com a cabeça. Entendo. Então vamos fazer o seguinte. A gente registra o BO hoje ainda, entra com a cautelar amanhã. E o senhor marca essa conversa com seu filho. Mas eu recomendo fortemente que seja num lugar público. E que o senhor grave. Gravar? Eu perguntei. Ele assentiu. Tudo o que ele falar pode ser usado depois. Se ele confessar, admitir, tentar justificar, a gente tem prova. O senhor tem celular com gravador? Eu peguei meu aparelho velho, mostrei para ele. Ele sorriu de canto. Serve, mas deixa ele no bolso ligado. Não avisa que tá gravando. Só conversa normal. Saímos do escritório 1 hora depois. A gente foi direto para a delegacia. Registrei o boletim de ocorrência. Mostrei os documentos. A delegada, uma mulher jovem de uns 30 e poucos anos, ficou chocada. Seu filho fez isso com o senhor? Eu só confirmei. Ela balançou a cabeça, incrédula. Infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia. Filhos querendo se livrar dos pais para ficar com herança, com casa, com dinheiro. Ela digitou tudo no computador, imprimiu, me deu uma cópia. Guarda isso bem guardado. Qualquer coisa, o senhor volta aqui. Quando a gente voltou para casa, já era meio-dia. Eu estava cansado. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era muita coisa. Muita dor. Muita revolta. Sentei no sofá, desliguei o celular que estava no modo silencioso desde sábado. Quando liguei de novo, apareceram 17 ligações perdidas do Rodrigo. E 6 mensagens. Abri as mensagens. A primeira, pai, me desculpa. A gente precisa conversar.
A segunda: pai, atende o telefone, por favor. A terceira: pai, eu sei que você tá bravo, mas deixa eu explicar. A quarta: pai, eu tô desesperado aqui. Fala comigo. A quinta: pai, você tá bem? Tô preocupado. A sexta: pai, pelo amor de Deus, responde. Preocupado. Ele estava preocupado. Eu ri. Um riso amargo, seco. Ivone veio sentar do meu lado. Ele mandou mensagem? Eu mostrei o celular. Ela leu, balançou a cabeça. Cínico. Eu guardei o telefone. Vou responder. Ela me olhou assustada. Agora? Agora. Digitei devagar. Rodrigo, tô bem. Quero conversar com você. Amanhã, terça-feira, 2 horas da tarde. Padaria Central, aquela da Avenida Washington Luiz. Vem sozinho. Enviei. Bloqueei o celular. Coloquei na mesa. 2 minutos depois, ele respondeu. Tá bom, pai. Eu vou. Obrigado. Obrigado. Como se eu estivesse fazendo um favor para ele. Eu não respondi mais nada. Deixei no vácuo. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo de água, bebi devagar, olhando pela janela. Lá embaixo, a vida seguia normal. Gente indo e vindo. Carros passando, cachorro latindo, tudo normal. Menos a minha vida, menos o meu coração. Ivone apareceu na porta da cozinha. Você tem certeza disso, Valdemar? De encontrar com ele? Eu me virei. Tenho. Eu preciso ouvir da boca dele por que ele fez isso. Preciso entender o que passa na cabeça de um homem que tenta fazer uma coisa dessas com o próprio pai. Ela se aproximou, me abraçou. Eu vou com você. Eu balancei a cabeça. Não. Isso é entre eu e ele. Ela ia protestar, mas eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Confia em mim, amor. Eu sei o que eu tô fazendo. Naquela noite, eu quase não dormi. Fiquei virando na cama, pensando no que eu ia dizer, em como eu ia reagir, em como ia ser olhar nos olhos do meu filho sabendo o que ele tentou fazer. Lembrei de quando ele era pequeno, de quando eu chegava da viagem e ele corria para me abraçar, de quando ele ficou doente, com pneumonia, e eu passei a noite inteira no hospital segurando a mão dele, de quando ele se formou, e eu chorei de orgulho vendo ele subir no palco para pegar o diploma. Cadê aquele menino? Cadê aquele filho que eu criei, que eu protegi, que eu amei? Quando foi que ele virou isso? Quando foi que o dinheiro, que as dívidas, que o orgulho dele ficaram maiores do que o respeito pelo próprio pai? Terça-feira chegou. 2 horas da tarde, eu estava sentado na padaria Central, numa mesa do fundo, de frente para a porta. Tinha pedido um café, mas não bebi. Só ficava olhando para a xícara, esperando. O celular no bolso, já ligado no gravador, como o Dr. Mário tinha me orientado. 1:50, a porta abriu. E ele entrou. O Rodrigo, meu filho, de terno, gravata, cabelo penteado, barba feita, parecendo um homem de negócios bem-sucedido. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que ele escondia debaixo daquela roupa bonita. Dívidas, mentiras, traição. Ele me viu, veio caminhando devagar, puxou a cadeira, sentou na minha frente. A gente ficou ali, em silêncio, uns 5 segundos que pareceram 5 horas, até que ele abriu a boca. Pai, eu levantei a mão. Não. Você vai ficar quieto e me escutar primeiro. E aí eu falei tudo. Falei que eu sabia do asilo, que eu sabia da procuração falsa, que eu sabia do plano de vender o apartamento, que eu tinha provas, que eu já tinha registrado o boletim de ocorrência, que eu já tinha bloqueado qualquer tentativa de venda, e que agora, naquele momento, eu estava dando a ele a chance de se explicar. A última chance. Ele ficou pálido, abaixou a cabeça, e quando levantou de novo, eu vi as lágrimas. Mas não senti pena, nem um pouco. Ele limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo, tentou se recompor. Pai, A voz saiu trêmula. Eu continuei olhando para ele, sem expressão, sem dar brecha. Eu tô numa situação muito difícil. Silêncio. Esperei ele continuar. Ele olhou em volta, como se tivesse com vergonha de alguém ouvir. Depois baixou a voz. Eu tô devendo quase 400 mil reais. 400 mil. Eu senti o impacto daquele número, mas não deixei transparecer. Continua, eu disse seco. Ele engoliu em seco. A empresa tá quebrada, pai. Eu fiz uns investimentos errados. Peguei empréstimo no banco achando que ia dar certo. Não deu. Os juros foram comendo tudo. Eu tentei me recuperar. Peguei mais dinheiro emprestado. Dessa vez com um fornecedor. Um cara pesado.
E agora ele tá me cobrando, me ameaçando, ameaçando. Claro, a desculpa perfeita. O filho em perigo, o pai que deveria salvar. Mas eu não ia cair nessa. E aí você decidiu me internar num asilo e vender minha casa para pagar suas dívidas. Não foi pergunta, foi constatação. Ele baixou a cabeça de novo. Não foi assim, pai. Então como foi, Rodrigo? Me explica como que não foi assim. Ele ficou mexendo no guardanapo da mesa, rasgando as pontas, nervoso. A Patrícia que sugeriu. Patrícia. A nora. Eu senti a raiva apertar mais. Ela disse que o apartamento de vocês estava parado, que vocês não iam usar aquilo para nada, que quando vocês morressem ia ficar para a gente mesmo, que a gente podia adiantar as coisas. Adiantar as coisas. Eu ri. Um riso curto, sem humor. Adiantar. Que palavra bonita. Ele levantou os olhos para mim. Pai, eu sei que foi errado. Eu sei. Mas eu estava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Você podia ter pedido ajuda. Eu disse firme. Você podia ter vindo aqui, sentado comigo, me contado a verdade. Me pedido um conselho. Me pedido ajuda. Ele balançou a cabeça. Eu não podia, pai. Eu tenho vergonha. Vergonha de ter falhado. De ter quebrado a empresa. De não ter dado certo. E você não tem vergonha de tentar me trancar num asilo? Eu rebati. Ele ficou quieto. Não tinha resposta para isso. Porque não tinha resposta mesmo. Eu me inclinei para frente, olhando fundo nos olhos dele. Rodrigo, eu rodei esse Brasil de caminhão durante quase 40 anos. Passei frio, passei fome, passei noites em claro, longe da minha família, tudo para construir uma vida digna, para comprar aquele apartamento, para dar educação para você e para sua irmã. E você acha que pode simplesmente pegar tudo isso e vender, para salvar sua empresa, suas escolhas erradas? Ele começou a chorar de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era choro de arrependimento. Era choro de desespero, de quem estava encurralado. Pai, se eu não pagar, eles vão me matar. Literalmente. O cara me ligou semana passada dizendo que se eu não acertar até o fim do mês, ele vai fazer alguma coisa comigo, com a minha família. Eu encostei na cadeira, cruzei os braços. E você achou que a solução era me destruir? Ele não respondeu. Ficou ali, chorando baixinho com a cabeça baixa. E foi naquele momento que eu percebi. Meu filho não estava com remorso pelo que ele tinha tentado fazer comigo. Ele estava com pena dele mesmo, com medo da situação dele. Não era sobre mim. Nunca foi. Quanto tempo você planejou isso? Eu perguntei. Ele levantou o rosto. O quê? Quanto tempo você planejou me internar no asilo e vender o apartamento? Quanto tempo você pensou nisso antes de agir? Ele hesitou. Uns 2 meses. 2 meses. 60 dias pensando em como me trair. Como me tirar da minha própria casa. Como me trancar num lugar e sumir com a minha vida. E a Patrícia estava junto nisso o tempo todo? Ele assentiu. Ela que achou o asilo. Ela que fez a procuração falsa. Ela que arrumou o comprador pro apartamento. Advogada. A nora era advogada. Sabia exatamente o que estava fazendo. E ainda assim fez. E os meus netos? Eu perguntei. O Gustavo e a Laura sabem de alguma coisa? Ele arregalou os olhos. Não. Claro que não. Eles não sabem de nada. Pelo menos isso. Pelo menos meus netos estavam fora dessa sujeira. E a Marina? Eu perguntei. Sua irmã sabe? Ele balançou a cabeça. Não. Ela não sabe de nada. Se soubesse, ia te contar na hora. Eu respirei fundo. Peguei meu copo de café, que já estava frio, e bebi um gole. Só para ganhar tempo, para pensar. O Rodrigo ficou ali, esperando eu dizer alguma coisa, esperando eu perdoar, talvez. Mas eu não ia perdoar, não daquele jeito. Rodrigo, eu disse colocando o copo na mesa, você tem 2 escolhas agora. Primeira, você some da minha vida, para sempre. Você não me liga, não aparece, não manda mensagem, nada. E eu não processo você criminalmente. Você vai ter que se virar com suas dívidas, com seus problemas, sozinho. Mas pelo menos não vai preso. Ele ficou me olhando, tenso. E a segunda? Eu endureci o olhar. Segunda, você tenta de novo alguma coisa contra mim ou contra sua mãe, e eu vou até o fim. Processo criminal, cadeia, tudo. E aí você vai perder muito mais do que dinheiro. Você vai perder sua liberdade. Ele ficou branco. Pai, eu nunca mais vou... Você já fez uma vez? Eu cortei.
Você já mostrou do que é capaz. Então eu não confio mais em você. Nunca mais. As palavras saíram duras, pesadas, e eu vi o impacto delas no rosto dele, como se cada palavra fosse uma pedrada. Eu me levantei. Peguei minha carteira, deixei R$ 10 na mesa para pagar o café. Olhei para ele pela última vez. Ah, e só para você saber, eu gravei essa conversa toda. Tá tudo registrado. Você confessando tudo. Então, se eu fosse você, eu escolheria muito bem meus próximos passos. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Eu virei as costas e saí da padaria. Não olhei para trás. Não quis ver se ele estava chorando, se estava desesperado, se estava arrependido. Não me importava mais. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi para casa. Quando cheguei, a Ivone estava me esperando na sala. Ela viu minha cara e já entendeu. Veio até mim, me abraçou. E aí? Eu encostei minha cabeça no ombro dela. Ele confessou tudo. A Patrícia estava junto. Ele tá devendo 400 mil. Planejou isso por 2 meses. Ela me apertou mais forte. E agora? Eu me afastei. Olhei nos olhos dela. Agora eu vou ligar para Marina. Ela precisa saber que tipo de homem o irmão dela virou. Peguei o celular. Procurei o contato da minha filha. Respirei fundo. E apertei o botão de ligar. Tocou 3 vezes. Ela atendeu. Oi, pai. Tudo bem? A voz dela era tão leve, tão alegre, tão diferente de tudo que eu estava sentindo. Marina, eu disse, voz cansada. Preciso te contar uma coisa. Senta aí que é longo. E contei. Contei tudo. Desde a ligação do Rodrigo sexta-feira até o encontro na padaria naquela tarde. Ela ficou em silêncio durante a história toda. Quando terminei, ouvi ela respirando fundo do outro lado. Pai, eu não acredito. Não acredito que ele fez isso. A voz dela saiu engasgada. Ela estava chorando. Marina, eu preciso que você venha pra cá. No fim de semana. Você, o Roberto e as meninas. A gente precisa conversar direito. Decidir o que fazer. Ela fungou. Eu vou, pai. Sábado eu tô aí. Pode deixar. Obrigado, filha. Não, pai. Obrigado você por ter me contado. Por confiar em mim. Eu sorri. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu sempre confiei em você, Marina. Sempre. Desliguei. Olhei para Ivone. Ela estava sentada no sofá com as mãos entrelaçadas, olhando para mim. Ela vem? Perguntou. Vem, sábado. Ela assentiu. Ótimo. Pelo menos uma pessoa dessa família ainda presta. Eu sentei do lado dela, peguei a mão dela e ficamos ali, em silêncio, só sentindo a presença um do outro. Porque no final, era isso que sobrava. Ela e eu. Contra tudo. Contra todos. Inclusive contra nosso próprio filho. Sábado chegou. A Marina bateu na porta às 10 da manhã. Quando abri, ela me abraçou tão forte que eu senti as pernas quase fraquejarem. Oi, pai. A voz dela saiu abafada no meu ombro. Eu a apertei de volta. Minha menina. Minha filha, que nunca me decepcionou. Nunca me virou as costas. Nunca me abandonou. Ela entrou. O Roberto, meu genro, veio atrás. Me cumprimentou com um abraço firme. Seu Valdemar, que situação, hein? Eu assenti. Pois é, meu filho. A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes até a máscara cair. As netas, a Júlia de 15 e a Beatriz de 12, entraram correndo, abraçaram a avó Ivone na cozinha. Pelo menos para elas, aquele dia ainda era só uma visita aos avós. A gente sentou na sala. Eu, a Ivone, a Marina e o Roberto. Coloquei os documentos em cima da mesa. Marina pegou, começou a ler. A cada página, o rosto dela ia ficando mais tenso, mais vermelho. Quando terminou, ela jogou os papéis na mesa com raiva. Esse desgraçado, esse filho da mãe. Ela nunca falava assim. Nunca. Como ele pôde fazer isso com você, pai? Com vocês dois? Roberto pegou os documentos, leu também. Ele era contador, trabalhava numa empresa de auditoria. Tinha olho clínico para essas coisas. Isso aqui é bem feito, ele disse, analisando a procuração falsa. Quem fez conhece o procedimento. Tentou imitar a assinatura do senhor com perfeição. Se não fosse pelo contexto, até passaria numa análise superficial. Ele olhou para mim. A Patrícia que fez isso? Foi, eu confirmei. Ele confessou na terça-feira. Disse que ela que planejou tudo. Achou o asilo, falsificou o documento, arrumou o comprador. Marina estava balançando a cabeça incrédula. Eu nunca gostei dela, pai. Nunca.
Desde que o Rodrigo começou a namorar com aquela mulher, eu senti que tinha alguma coisa errada. Ela sempre foi fria, calculista, mas eu jamais imaginei que ela fosse capaz disso. Ivone serviu café para todo mundo. Sentou com a gente. O pior é que ela é advogada. Ivone disse amarga. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que era crime. E fez mesmo assim. Marina pegou a xícara, mas não bebeu. Só ficou olhando para o líquido escuro ali dentro. Pai, você vai processar ele? Eu respirei fundo. Ainda não decidi. Registrei o BO. Bloqueei o apartamento. Dei um ultimato para ele. Disse que se ele sumisse da minha vida, eu não ia atrás. Mas se tentasse qualquer coisa de novo, eu ia até o fim. Marina franziu a testa. Você deu essa opção para ele? Pai, ele tentou te trancar num asilo. Ia vender sua casa. Eu sei, filha. Eu disse cansado. Mas ele é meu filho. Por mais que doa, por mais que eu não consiga mais olhar para ele do mesmo jeito, ele ainda é meu filho. Roberto colocou a mão no meu ombro. Seu Valdemar, eu entendo. Mas o senhor precisa pensar no seguinte. Se o senhor não fizer nada, ele vai achar que pode tentar de novo. De outro jeito. Mais elaborado. Ele tinha razão. Eu sabia. Roberto, você acha que ele está mesmo devendo 400 mil? Roberto pegou o documento da minuta de venda. Fez uns cálculos mentais. Se ele ia vender o apartamento por 320, pagar as dívidas e sobrar 70, então sim, a dívida deve estar na casa dos 250, 300 mil. Ele deve ter exagerado no valor para te convencer, criar pena. Mais uma mentira. Mais uma manipulação. E a empresa dele? Perguntei. Tá quebrada mesmo? Roberto balançou a cabeça. Não sei, mas posso descobrir. Empresas têm registro público. Dá para ver se tem protesto, dívida ativa, essas coisas. Deixa eu dar uma olhada. Ele pegou o celular, começou a mexer. Marina se levantou, foi até a janela. Ficou olhando lá para fora, de braços cruzados. Pai, você falou com ele depois daquela terça-feira? Não, eu respondi. Ele me mandou mais algumas mensagens, mas eu não respondi. Que tipo de mensagem? Ela quis saber. Eu peguei meu celular, mostrei para ela. Ela leu em voz alta. Pai, por favor, me perdoa. Eu errei feio, mas eu tô desesperado. Outra. Pai, eu preciso de você. Sempre precisei. Eu só não sabia como pedir ajuda. E a última, de ontem à noite. Pai, eu amo você. Sei que não mereço seu perdão, mas eu amo você. Marina largou o celular na mesa. Manipulação pura. Ele só tá com medo de ir preso. Roberto levantou o olhar do celular. Achei. A GRV Empreendimentos, a empresa dele, tem 3 protestos registrados. Total de R$180 mil. E tem 2 processos de execução correndo. Um do Banco Safra, outro de uma construtora lá de Martinópolis. Ele me olhou. A empresa tá afundada mesmo. Mas não são 400 mil. São uns 200, 250 no máximo. Ele mentiu até nisso. Ivone murmurou. Marina voltou para a mesa, sentou. Pai, escuta. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas você precisa se proteger. Processa ele. Deixa a justiça fazer o trabalho dela. Se ele é culpado, que pague. Se não, que se defenda. Mas você não pode deixar isso passar. Eu olhei para minha filha, para o Roberto, para Ivone. Os 3 me olhando e esperando uma decisão. Esperando que eu tivesse coragem de fazer o que era certo. Não o que era mais fácil. Eu vou pensar, eu disse. Vou conversar de novo com o Dr. Mário semana que vem. Ver as opções. Marina não pareceu satisfeita, mas aceitou. Tá bom, pai, mas não demora muito. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Ela pegou minha mão. E outra coisa, eu quero falar com ele. Eu arregalei os olhos. Marina, não sei se é uma boa ideia. Eu não tô pedindo permissão, pai. Eu vou ligar para ele. E vou dizer na cara dele o que eu penso. Antes que eu pudesse responder, o celular dela já estava na mão. Ela discou. Colocou no viva-voz. Tocou 2 vezes. O Rodrigo atendeu. Marina? A voz dele saiu surpresa. Oi, mano, ela disse sarcástica. Soube das suas façanhas. Parabéns. Você conseguiu se superar. Silêncio do outro lado. Depois. Marina, você não entende. Não entendo. Ela cortou ríspida. Você tentou trancar nosso pai num asilo. Ia vender o apartamento dele.
Falsificou o documento. O que eu não entendo, Rodrigo? Me explica. Marina, eu estava desesperado. Ele tentou se defender. Desesperado é você tentando salvar sua empresa falida nas costas do pai que te criou, que trabalhou feito um condenado para você ter o que você tem hoje. A voz dela estava alta agora. Ela estava furiosa. Você é uma vergonha para essa família. Marina, por favor, não fala assim. Eu falo como eu quiser. E mais, você tá morto para mim. Morto. Eu não tenho mais irmão. Eu tinha. Mas morreu no sábado passado, quando abandonou o próprio pai num posto de gasolina. Ela desligou, jogou o celular no sofá e desabou a chorar. Eu me levantei, fui até ela, abracei. Roberto também veio, colocou a mão nas costas dela. Ela chorava soluçando, agarrada em mim. Por que, pai? Por que ele fez isso? Eu não tinha resposta. Não tinha explicação. Só tinha dor. Muita dor. Depois que Marina se acalmou, a gente ficou conversando mais um pouco. Roberto se ofereceu para ir com o Dr. Mário comigo na próxima reunião. Eu entendo de números, posso ajudar a entender a situação financeira dele, ver se tem como reverter sem vender nada de vocês. Eu agradeci. Era bom ter alguém de confiança ali, alguém que não ia me enganar. Marina e a família foram embora no final da tarde. Antes de sair, ela me abraçou de novo. Pai, eu tô do seu lado. Sempre. Qualquer coisa que você precisar, qualquer hora, você me liga. Eu sei, filha. Eu sei. Ela beijou minha testa. E por favor, não deixa ele te manipular de novo. Ele é bom nisso. Sempre foi. Quando a porta fechou, eu e Ivone ficamos sozinhos de novo. Sentamos no sofá, cansados. Ela tem razão, Ivone disse. Sobre processar ele. Eu olhei para ela. Você acha? Ela pegou minha mão. Valdemar, se a gente não fizer nada, ele vai voltar. De um jeito ou de outro, ele vai voltar. E da próxima vez, a gente pode não ter como escapar. Eu sabia que ela estava certa. No fundo, eu sempre soube. Mas aceitar que eu ia ter que processar meu próprio filho, colocá-lo na cadeia talvez, era uma dor que eu não sabia se conseguia carregar. Segunda-feira eu ligo pro doutor, eu disse. Vou marcar outra reunião. Vou decidir isso de uma vez. Ivone encostou a cabeça no meu ombro. A gente vai superar isso, amor. A gente sempre superou tudo. Eu beijei a testa dela. A gente sempre superou. Mas dessa vez eu não tinha tanta certeza. Segunda-feira de manhã, 8h30. Eu estava tomando café com a Ivone quando o celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Uma voz de mulher, educada, profissional. Senhor Valdemar? Sim, sou eu. Aqui é da Instituição de Longa Permanência Santo Antônio de Assis. O senhor poderia confirmar se tem conhecimento da sua internação agendada para o dia 12 deste mês? Meu sangue gelou. Como? A mulher continuou sem perceber minha reação. É que o responsável, senhor Rodrigo Ferreira, entrou em contato conosco informando que houve um imprevisto no sábado passado e que a internação seria remarcada. Estamos ligando para confirmar a nova data com o senhor diretamente. Eu olhei para Ivone. Ela percebeu pela minha cara que tinha algo errado. Moça, eu disse tentando manter a calma, eu nunca autorizei internação nenhuma. E esse tal de Rodrigo não tem autorização para fazer isso em meu nome. Silêncio do outro lado. Mas, senhor, aqui consta que o senhor assinou o contrato de internação voluntária e que... Eu não assinei nada. Eu cortei, firme. Essa assinatura é falsa. E eu já registrei boletim de ocorrência sobre isso. Vocês estão sendo usados num esquema de falsificação de documentos. A voz da mulher mudou. Ficou tensa. Senhor, o senhor está dizendo que isso é uma fraude? Exatamente. E sugiro que vocês revisem tudo que esse homem apresentou para vocês, porque ele está cometendo um crime. Ela desligou, prometendo que iam entrar em contato com o jurídico deles. Eu larguei o celular na mesa. Ivone me olhava, esperando. O Rodrigo tentou remarcar a internação. Eu disse, sentindo a raiva subir. Ele ainda está tentando. Ela ficou branca. Mesmo depois de tudo? Mesmo depois que você confrontou ele? Eu peguei o celular de novo. Liguei para o Dr. Mário. Ele atendeu na terceira chamada. Seu Valdemar, bom dia. Doutor, preciso falar com o senhor urgente. Pode ser hoje? Pode sim. 10 horas tá bom? Perfeito. Eu vou com meu genro, o Roberto.
Ele é contador. Ótimo. Te espero aqui. Às 10 em ponto, eu e Roberto estávamos sentados na sala do Dr. Mário. Contei sobre a ligação do asilo. O advogado ficou sério. Isso muda tudo, seu Valdemar. Ele não desistiu. Ele só está esperando uma brecha. E isso é tentativa de estelionato continuado. Podemos enquadrar como crime continuado, o que agrava a pena. Roberto estava anotando tudo num caderninho. Doutor, tem como a gente conseguir acesso aos documentos que ele apresentou para o asilo? Para comparar as assinaturas? Dr. Mário concordou. Posso oficiar o asilo, pedir cópia de tudo que eles têm. Com o BO já registrado, eles são obrigados a fornecer. Eu respirei fundo. Doutor, eu quero processar, criminalmente. Não dá mais para deixar passar. Ele me olhou nos olhos. O senhor tem certeza? Uma vez que a gente entra com a denúncia, não tem mais volta. Seu filho vai ser investigado, possivelmente indiciado, e pode ser condenado à prisão. Tenho certeza, eu disse. E dessa vez, eu realmente tinha. Ótimo, ele disse, pegando uma caneta. Vamos começar a preparar a denúncia-crime então. Vou precisar de cópias de todos os documentos que o senhor tem, do BO, da gravação da conversa na padaria e de qualquer outra prova. Roberto se adiantou. Doutor, eu levantei algumas informações da empresa dele. Posso passar para o senhor também? Pode ser relevante. Saímos de lá 1 hora depois com tudo encaminhado. No caminho de volta, Roberto dirigia e eu ia quieto, olhando pela janela. Seu Valdemar, ele disse, quebrando o silêncio. O senhor fez o certo. Sei que dói, mas o senhor fez o certo. Eu não respondi. Só continuei olhando a rua passar. Quando chegamos em casa, tinha um carro parado na frente do prédio. Um carro que eu conhecia. O carro do Rodrigo. Meu estômago apertou. Ele está aqui, eu disse. Roberto olhou. Quer que eu suba com o senhor? Não, fica aqui. Se eu demorar mais de 10 minutos, sobe. Entrei no prédio. Subi de elevador. Quando cheguei no meu andar, ele estava lá. Sentado no chão, encostado na porta do apartamento. Quando me viu, levantou. Tava com a cara péssima. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia que não dormia há dias. Pai, ele disse, voz rouca. A gente precisa conversar. Eu parei na frente dele. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Peguei a chave, fui abrir a porta. Ele segurou meu braço. Não com força, mas segurou. Pai, por favor, 5 minutos. Eu olhei para a mão dele no meu braço. Ele soltou na hora. Abri a porta. Ele entrou atrás de mim. Ivone estava na cozinha. Quando viu ele, congelou. O que você está fazendo aqui? Ele ignorou ela. Olhou só para mim. Pai, eu sei que você está bravo. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu vim te avisar de uma coisa. Cruzei os braços. Avisar o quê? Ele respirou fundo. A Patrícia me deixou. Eu pisquei. O quê? Ela me deixou. Pegou as crianças e foi embora. Disse que eu sou um fraco, que eu não tive coragem de ir até o fim com o plano, que eu estraguei tudo. Ele passou a mão no rosto, cansado. Ela tá morando na casa da mãe dela. Entrou com pedido de divórcio sexta-feira. Ivone veio para a sala. E você veio aqui contar isso esperando o quê? Pena? Ele olhou para ela. Não, eu vim porque ela tá planejando alguma coisa. Eu não sei o quê, mas ela disse que se eu não conseguir resolver o problema, ela vai resolver do jeito dela. Um arrepio subiu minha espinha. O que você tá querendo dizer? Ele sentou no sofá, sem ser convidado. Colocou as mãos na cabeça. Ela tem acesso a toda a documentação do apartamento de vocês. Ela tirou cópia de tudo quando a gente ainda estava planejando. Certidão, matrícula do imóvel, RG de vocês, tudo. Eu senti o chão fugir. E o que ela pode fazer com isso? Ele levantou o rosto. Não sei. Mas ela é advogada, pai. E uma advogada sem escrúpulos com esses documentos na mão pode fazer muita coisa. Roberto tinha razão em ficar lá embaixo. Peguei o celular, mandei mensagem para ele. Sobe. Urgente. Quando Roberto entrou, Rodrigo estranhou. O que ele está fazendo aqui? Ele está me ajudando a consertar a merda que você fez. Eu respondi, seco. Roberto sentou. Olhou para o Rodrigo com desprezo. Fala. O que a Patrícia pode fazer com os documentos? Rodrigo olhou para o cunhado. Ela pode tentar vender o apartamento direto, com procuração falsa, como a gente tinha planejado. Ou pode usar os documentos para abrir conta bancária em nome deles, fazer empréstimo. Ela conhece gente no mercado imobiliário, gente que não faz muita pergunta.
Roberto anotou tudo. Nomes. Me passa os nomes dessas pessoas. Rodrigo hesitou. Eu não sei se... Nomes, eu gritei. Ele se assustou. Nunca tinha me visto gritar assim. Começou a falar. 3 nomes. 2 corretores de imóveis, um gerente de banco. Roberto anotou tudo. Mais alguma coisa? Rodrigo balançou a cabeça. Não, é o que eu sei. Eu me aproximei dele. Rodrigo, você vai fazer o seguinte. Vai ligar para Patrícia agora, na minha frente, e vai dizer para ela devolver toda a documentação. Hoje. Ele me olhou. Pai, ela não vai... Vai ligar, eu ordenei. Ele pegou o celular, tremendo. Discou. Ela não atendeu. Tentou de novo. Nada. Mensagem, caixa postal. Ela me bloqueou, ele disse voz fraca. Roberto se levantou. Dr. Mário precisa saber disso agora. Pegou o celular dele, saiu para o corredor, ligou. Eu fiquei olhando para o Rodrigo. Sai da minha casa. Ele levantou. Pai, sai da minha casa. Ele foi andando devagar até a porta. Antes de sair, se virou. Pai, eu sinto muito. De verdade. Eu não respondi. Ele saiu. A porta fechou e eu senti as pernas fraquejarem. Sentei no sofá. Ivone veio, sentou do meu lado. Valdemar, o que a gente faz agora? Eu não sabia. Pela primeira vez em toda essa história, eu realmente não sabia o que fazer. Roberto voltou. Dr. Mário disse pra gente ir na delegacia agora, fazer novo BO contra a Patrícia. E ele vai pedir medida protetiva pro apartamento de vocês. Bloqueio total. Ninguém mexe em nada sem ordem judicial. Eu assenti. Levantei. Então vamos. No caminho para a delegacia, eu olhava pela janela pensando. Meu filho casou com uma criminosa. E agora ela estava solta por aí, com todos os nossos documentos, pronta para fazer qualquer coisa. A guerra tinha acabado de começar. Na delegacia, a mesma delegada de antes nos atendeu. Quando contei sobre a Patrícia, ela franziu a testa. Ela é advogada? É, eu confirmei. Ela balançou a cabeça. Isso complica. Advogado sabe exatamente como burlar o sistema. Mas vamos registrar tudo. Quanto mais documentado, melhor. Registramos o segundo BO. Dessa vez contra Patrícia Andrade Ferreira. Crimes de falsificação de documento, estelionato tentado e formação de quadrilha. A delegada me deu uma cópia. Seu Valdemar, o senhor vai em casa e não mexe em nada. Não assina nada, não atende ligação de número estranho, não abre a porta para desconhecido. Entendeu? Eu assenti. Voltamos para casa no meio da tarde. Roberto ficou comigo e com a Ivone o resto do dia. A gente estava tenso, esperando alguma coisa acontecer. Mas nada aconteceu. O dia passou. A noite chegou. Roberto foi embora. Eu e Ivone jantamos em silêncio e fomos dormir cedo. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Terça-feira de manhã, 7 horas, o telefone fixo tocou. Era um número local. Atendi. Alô? Uma voz masculina formal. Senhor Valdemar Ferreira? Sim. Aqui é do cartório Mendes, do 2º tabelionato. O senhor tem um agendamento aqui para hoje, 9 horas, para assinar escritura de venda do imóvel da rua Coronel Goulart, número 458, apartamento 302. O senhor confirma a presença? Meu apartamento, meu endereço. Eu não agendei nada. Eu disse, firme. Quem agendou isso? O homem consultou algo. Aqui consta que foi a advogada responsável, doutora Patrícia Andrade. Ela apresentou procuração do senhor autorizando a venda. Essa procuração é falsa, eu disse, sentindo a raiva ferver. E eu quero saber quem é o comprador. Ele hesitou. Senhor, eu não posso passar essa informação por telefone. Eu tenho boletim de ocorrência registrado sobre falsificação dos meus documentos. Número do BO é 2847-2024. Se vocês lavrarem essa escritura, vão estar cometendo crime também. Silêncio do outro lado. Senhor, vou transferir para o tabelião. 2 minutos depois, uma voz mais velha, de homem. Senhor Valdemar, aqui é o Dr. Mendes. O senhor está dizendo que essa procuração é falsa? Exatamente. E já tem BO registrado e processo em andamento. Ele respirou fundo. Entendo. Vou cancelar o agendamento imediatamente. E vou pedir para a doutora Patrícia comparecer aqui com a documentação original para verificação. Doutor, eu disse, eu sugiro que o senhor ligue para a polícia, porque essa mulher é perigosa.
Ele prometeu que ia fazer isso. Desliguei. Olhei para Ivone, que estava parada na porta da cozinha, branca. Ela tentou vender. Minha voz saiu trêmula. Ela quase conseguiu. Liguei para o Dr. Mário. Contei tudo. Ele ficou furioso. Eu vou pessoalmente nesse cartório agora. E vou levar cópia do BO e da medida protetiva. Essa mulher não vai conseguir fazer nada. Desliguei. Sentei no sofá, mãos tremendo. Se o cartório não tivesse ligado para confirmar, se eles tivessem só aceito a procuração, eu podia ter perdido meu apartamento. Meia hora depois, meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Atendi. Alô? Era ela. A Patrícia. Valdemar. A voz saiu fria, calculista. Eu senti um arrepio. O que você quer? Quero fazer um acordo. Eu ri. Um riso sem humor. Acordo? Você tentou me roubar e quer fazer acordo? Não foi roubo, ela disse, tranquila demais. Foi uma solução. O Rodrigo deve muito dinheiro. Dinheiro que ele pegou também para sustentar a família de vocês, sabia? Para ajudar quando vocês precisavam. Mentira, eu disse. Ele nunca me deu um centavo. Ela suspirou. Valdemar, você é um homem inteligente. Sabe como as coisas funcionam. O apartamento de você está valendo bem mais que 320 mil. Eu consigo 400 fácil. A gente vende, paga as dívidas e sobra uma graninha para vocês comprarem um lugar menor, mais simples. Todo mundo sai ganhando. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Você é louca? Você acha que eu vou te dar meu apartamento? Não é dar. Ela corrigiu. É vender. Legal. Com contrato. Eu só preciso que você assine a procuração de verdade dessa vez. Nunca, eu disse, entre dentes. Nunca. Ela ficou quieta por uns segundos. Quando voltou a falar, a voz tinha mudado. Estava ameaçadora. Valdemar, eu conheço gente. Gente que não brinca em serviço. Gente que pode tornar a vida de vocês muito, muito difícil. Então eu sugiro que você repense sua posição. Você está me ameaçando? Eu tô sendo realista. Eu desliguei na cara dela, mão tremendo de raiva. Ivone tinha ouvido tudo. Veio até mim, me abraçou. Valdemar, ela é perigosa. A gente precisa de proteção. Eu concordei. Liguei para o Dr. Mário de novo. Contei sobre a ligação, sobre a ameaça. Ele me instruiu a gravar a próxima vez que ela ligasse. E me pediu para fazer outro BO, agora por ameaça. Voltei na delegacia. Terceiro BO em menos de uma semana. A delegada já me conhecia pelo nome. Seu Valdemar, essa situação está saindo do controle. Vou pedir reforço no patrulhamento da sua rua. E vou abrir inquérito contra essa Patrícia imediatamente. Eu agradeci e voltei para casa. À noite, Roberto ligou. Seu Valdemar, descobri uma coisa. A Patrícia tem sociedade numa imobiliária. Nome fantasia. Paiva em Andrade Negócios Imobiliários. Eu acho que o comprador do apartamento era ela mesma. Ela ia comprar de vocês com dinheiro que ela não tem, usando a própria imobiliária como fachada. Meu sangue ferveu. Ela ia me roubar e ainda ia ficar com o apartamento no nome dela? Exatamente, Roberto confirmou. Mas tem mais. Eu vasculhei os registros. Essa imobiliária tem outras 3 transações suspeitas. Sempre o mesmo padrão. Idosos vendendo imóvel com procuração assinada por ela. Eu acho que vocês não são as primeiras vítimas. Eu fechei os olhos. Aquela mulher era uma criminosa profissional. Roberto, leva isso para o Dr. Mário. Amanhã de manhã, na quarta-feira, às 10 da manhã, eu estava no escritório do Dr. Mário com Roberto. Ele apresentou tudo o que tinha descoberto. O advogado ficou impressionado. Isso aqui é ouro, Roberto. Com isso, a gente consegue não só proteger o seu Valdemar, como também ajudar outras vítimas. Vou encaminhar para o Ministério Público. Ele olhou para mim. Seu Valdemar, o senhor acabou de destampar um esquema grande, muito grande. Eu não me sentia um herói, só me sentia cansado. Cansado de lutar, cansado de me proteger, cansado de ter que provar que minha casa era minha. Doutor, eu só quero paz. Quero que essa mulher fique longe de mim e da minha família. Ele concordou. E vai ficar. Ela vai presa, seu Valdemar. Pode ter certeza. Saímos de lá com uma certeza. A guerra estava chegando ao fim. Mas antes do fim, sempre vem a batalha final. E eu sentia que ela estava próxima. Muito próxima. Quinta-feira à noite. Eu e Ivone estávamos na sala assistindo televisão quando a campainha tocou. Eram 9 horas.
Ninguém tocava a campainha naquele horário. Levantei, fui até o interfone. Quem é? Silêncio. Depois uma voz de criança. Vô, sou eu, o Gustavo, meu neto, o filho do Rodrigo. Meu coração apertou. Gustavo, o que você tá fazendo aqui essa hora? A voz dele saiu chorosa. Vô, abre, por favor, tô com medo. Olhei para Ivone. Ela estava pálida. Valdemar, não abre. Pode ser armadilha. Eu sabia que podia ser. Mas era meu neto. Apertei o botão. O portão abriu. Ivone me olhou preocupada. Eu fui até a porta do apartamento, esperei. Ouvi o elevador subindo. A porta se abriu. E era ele mesmo. Gustavo. 12 anos. Sozinho. Roupa amassada, tênis sujo, mochila nas costas. E chorando. Abri a porta. Ele entrou correndo e se jogou nos meus braços. Vô! Eu o abracei, sentindo ele tremer. Calma, meu filho. Calma. O que aconteceu? Ivone veio correndo. Abraçou o neto também. A gente levou ele pro sofá. Ele estava soluçando, tentando falar, mas não conseguia. Respira, Gustavo, eu disse, passando a mão no cabelo dele. Respira devagar. Ele obedeceu. Respirou fundo algumas vezes. Limpou o rosto. Vô, a mãe tá doida. Ela bateu no pai. Pegou um vaso e jogou na cabeça dele. Ele tá sangrando. Meu sangue gelou. Onde? Na casa da avó dela. A gente tava lá. Eu e a Laura. Ivone pegou o celular. Vou ligar pro SAMU. Eu segurei o braço dela. Espera. Olhei pro Gustavo. Cadê a Laura? Ela ficou lá. A mãe não deixou ela sair. Só eu consegui fugir. Ele começou a chorar de novo. Vô, ela tava gritando um monte de coisa. Falando de você. Falando que você estragou tudo. Que por sua culpa ela ia perder tudo. Eu e Ivone trocamos olhares. Patrícia estava em surto. E tinha uma criança lá com ela. Gustavo, eu disse sério. O seu pai estava consciente quando você saiu? Ele assentiu. Tava, mas estava sangrando muito. E ela não deixava ele sair. Trancou as portas. Ivone já estava discando. 190. Polícia. Enquanto ela falava com a polícia, eu abracei meu neto. Você foi muito corajoso, Gustavo. Muito corajoso. Ele se aninhou em mim. Vô, a mãe falou que ia vir aqui. Que ia resolver isso de um jeito ou de outro. Senti um arrepio. Quando ela falou isso? Antes de eu fugir. Ela estava pegando as chaves do carro. Ivone desligou. A polícia tá indo lá. E vão mandar uma viatura pra cá também. Eu me levantei. Fui até a janela. Olhei pra rua. Tudo escuro. Tudo quieto. Mas eu sabia que ela estava vindo. Sentia. 10 minutos depois, vi um carro dobrar a esquina. Devagar. Muito devagar. Era um Civic prata. O carro dela. Parou em frente ao prédio. Ela desceu. E mesmo de longe, mesmo no escuro, eu vi. Ela tinha alguma coisa na mão. Algo comprido. Ivone, pega o Gustavo e vai pro quarto. Tranca a porta. Ela me olhou apavorada. Valdemar, vai! Ela pegou o neto pela mão e correu pro quarto. Eu tranquei a porta do apartamento por dentro. Coloquei a corrente. Peguei meu celular. Liguei pra polícia de novo. Ela tá aqui. A mulher que eu denunciei. Tá vindo pro meu apartamento. E tá armada. A atendente me pediu pra ficar calmo. Disse que a viatura estava chegando. Mas eu sabia que não ia dar tempo. Ouvi o interfone tocar. Não atendi. Tocou de novo. E de novo. Depois parou. Silêncio. E então ouvi. Passos no corredor. Ela tinha entrado. Alguém tinha deixado ela entrar? Ou ela tinha forçado a porta do prédio? Os passos ficaram mais próximos. Pararam na frente da minha porta. E então, a voz dela. Valdemar, abre essa porta. Eu não respondi. Valdemar, eu sei que você tá aí. Abre. A gente precisa conversar. Continuei em silêncio. Ela bateu na porta. Forte. Abre essa porta. Peguei um cabo de vassoura que tinha perto da porta. Não ia servir para muita coisa, mas era melhor que nada. Patrícia, a polícia já tá vindo. Vai embora enquanto dá tempo. Ela riu. Um riso agudo, histérico. Polícia? Você acha que eu tenho medo de polícia? Eu trabalhei com polícia. Eu sei como burlar o sistema. Ela chutou a porta. A madeira tremeu. Chutou de novo. Eu recuei. Patrícia, para com isso. Ela chutou uma terceira vez. A fechadura começou a ceder. Mais um chute. A porta se abriu um pouco, mas a corrente segurou. E foi quando eu vi o que ela tinha na mão. Um pé de cabra. Ela enfiou o pé de cabra na fresta, tentou forçar.
A corrente estava segurando, mas não ia aguentar muito. Você destruiu minha vida, Valdemar. Eu tinha um plano perfeito, e você destruiu tudo. Ela puxou o pé de cabra com força. A corrente arrebentou. A porta se escancarou. Ela entrou, e a gente ficou cara a cara. Ela com o pé de cabra na mão, olhos vermelhos, cabelo desarrumado, respirando pesado, e eu com um cabo de vassoura, protegendo minha casa, minha esposa, meu neto. Patrícia, eu disse, voz firme mesmo com o medo. Não faz isso. Não piora a sua situação. Ela deu um passo para frente. Minha situação já está péssima. Graças a você. Outro passo. Por sua causa, eu perdi tudo. O escritório, os clientes, o Rodrigo, minha reputação. Mais um passo. Então se eu vou cair, você vai cair comigo. Ela levantou o pé de cabra. E naquele momento, eu pensei que era o fim. Mas então ouvi. Sirene. Polícia. Ela ouviu também. Parou. Olhou para a porta. Depois para mim. E sorriu. Um sorriso torto, derrotado. Sorte sua. Ela largou o pé de cabra no chão, sentou no sofá, colocou as mãos na cabeça e ficou ali, esperando. Os policiais chegaram segundos depois. Invadiram o apartamento, armas em punho. Viram ela sentada, derrotada. Me viram de pé, tremendo. É ela? Um policial perguntou. É, eu confirmei. Eles se aproximaram, deram voz de prisão, algemaram. Ela não resistiu. Só ficou olhando para mim, em silêncio, enquanto a levavam. Quando a porta fechou, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão. Ivone saiu do quarto com Gustavo, correu até mim. Valdemar, você tá bem? Eu assenti. Tô bem. Mas a voz saiu trêmula. E eu sabia que não tava bem. Não completamente. Mais tarde, quando tudo se acalmou, a polícia me informou que o Rodrigo tinha sido socorrido. Ferimento na cabeça, mas nada grave. Laura estava bem, assustada, mas ilesa. E Patrícia ia responder por invasão de domicílio, ameaça, lesão corporal, tentativa de estelionato e formação de quadrilha. Ela não ia sair tão cedo. Gustavo e Laura ficaram na nossa casa naquela noite. O Rodrigo foi levado para o hospital, levou 6 pontos na cabeça. A assistente social veio, conversou com as crianças, com a gente. Decidiu que era melhor eles ficarem comigo e com a Ivone até a situação se resolver. Eu concordei sem pensar 2 vezes. Sexta-feira de manhã, o Rodrigo apareceu. Tava com um curativo grande na testa, olheiras fundas e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Vergonha. Vergonha verdadeira. As crianças correram para abraçar ele. Ele se ajoelhou, abraçou os dois, chorou. Desculpa. Desculpa por tudo. Depois que as crianças foram para o quarto assistir televisão, ele ficou ali na sala, de pé, sem saber o que fazer. Ivone trouxe café. Ele agradeceu baixinho. Sentou. Eu sentei na frente dele. A gente ficou em silêncio por um tempo, até que ele falou. Pai, eu não sei nem por onde começar. Então não começa, eu disse. Só escuta. Ele levantou os olhos para mim. Você fez escolhas erradas, Rodrigo. Escolhas que quase destruíram essa família. Você confiou na pessoa errada. Deixou ela te manipular. E no processo, você me traiu. Traiu sua mãe. Colocou seus próprios filhos em perigo. Ele baixou a cabeça. Eu sei, pai. Mas, eu continuei. Eu também falhei. Falhei em perceber que você estava sofrendo, que você estava desesperado. Falhei em ser o pai que você precisava nesses últimos anos. Ele balançou a cabeça. Não, pai, isso não é culpa sua. Deixa eu terminar, eu pedi. Ele ficou quieto. Eu passei 40 anos na estrada, 40 anos longe de casa. Eu achava que estar trabalhando, trazendo dinheiro era ser bom pai, mas eu perdi muita coisa. Perdi sua infância, perdi conversas, perdi momentos. E quando eu aposentei, em vez de buscar você, eu só esperei. Esperei você vir até mim. E você não veio. E eu não fui atrás. Rodrigo estava chorando agora. Pai, eu queria ir, mas eu tinha tanta vergonha. Vergonha de não ter dado certo, de não ser o filho que você queria que eu fosse. Eu senti um nó na garganta. Rodrigo, eu nunca pedi para você ser nada além de você mesmo. Honesto, trabalhador, decente. Não importava se você era rico ou pobre. Importava que você fosse um homem de bem.
Ele limpou o rosto. E eu não fui. Eu fui fraco. Deixei ela me convencer de que o jeito mais fácil era o jeito certo, que vocês não iam sentir falta do apartamento, que era só adiantar uma herança. Eu respirei fundo. Rodrigo, não existe atalho na vida. Não existe jeito fácil. Seu avô me ensinou isso. Eu tentei te ensinar isso. Mas você aprendeu na dor. Ele concordou com a cabeça. Aprendi. E quase perdi tudo por causa disso. Ficamos em silêncio de novo. Até que ele perguntou. Pai, você vai me processar? Eu olhei para Ivone. Ela estava encostada no batente da porta da cozinha, olhando para a gente. Olhei de volta para o meu filho. Eu vou conversar com o Dr. Mário. Vou ver o que dá para fazer. A Patrícia vai presa, isso é certo. Ela é a cabeça disso tudo. Mas você foi cúmplice. Você assinou documentos. Você me levou naquele carro sabendo para onde ia. Ele engoliu seco. Eu sei. Mas você também foi vítima dela. E seus filhos precisam de você. Então eu vou pensar. Vou pensar muito bem. Rodrigo se levantou. Veio até mim. Ajoelhou na minha frente. Pai, eu não estou pedindo perdão, eu não mereço. Mas eu estou pedindo uma chance. Uma chance de consertar. De ser o filho que eu deveria ter sido. De ser o pai que meus filhos precisam. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Levanta, filho. Levanta. Ele levantou. Limpou o rosto. Eu vou vender meu carro. Vou vender tudo que eu tenho. Vou pagar minhas dívidas aos poucos. Não quero mais atalho. Quero fazer do jeito certo. Eu assenti. É um começo. Ele respirou fundo. E quero que as crianças fiquem aqui com vocês por um tempo. Até eu me reorganizar. Arrumar um lugar decente para a gente morar. Ivone veio até a gente. Eles podem ficar o tempo que precisar. São nossos netos. Nossa porta está sempre aberta para eles. Rodrigo agradeceu. Abraçou a mãe. Depois me abraçou. E pela primeira vez em anos, eu senti que aquele abraço era verdadeiro. Segunda-feira, fui ao escritório do Dr. Mário com o Rodrigo. O advogado ouviu tudo. No final, ele suspirou. Seu Valdemar, legalmente, o senhor tem todo o direito de processar seu filho. Mas eu entendo a situação. E entendo que a principal responsável já está presa. Ele olhou para o Rodrigo. Você vai ter que prestar depoimento. E dependendo da investigação, pode ser indiciado como cúmplice. Rodrigo assentiu. Eu sei. E eu vou colaborar com tudo. Quero que a verdade apareça. O Dr. Mário se recostou na cadeira. Eu vou propor o seguinte. O Rodrigo assina um termo de confissão. Reconhece os fatos. Se compromete a ressarcir qualquer dano. E, em troca, o seu Valdemar não entra com queixa-crime contra ele. Só contra a Patrícia. Eu olhei para o meu filho. Você concorda com isso? Ele não hesitou. Concordo. Eu assino o que for preciso. Dr. Mário preparou o documento. Rodrigo leu. Assinou. E assim, pelo menos aquela parte da guerra terminou. 2 semanas depois, a Marina veio visitar. Quando viu o irmão, ficou tensa. Mas ele se aproximou. Marina, eu sei que você me odeia agora. E você tem razão. Mas eu só queria dizer que eu sinto muito. Por tudo. Ela ficou olhando para ele séria. Depois suspirou. Eu não te odeio, Rodrigo. Eu tô decepcionada. Muito decepcionada. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Ela continuou. Mas você é meu irmão. E se você tá realmente mudado? Se você tá fazendo as coisas do jeito certo agora? Então eu vou te apoiar. Devagar. Mas vou. Ele levantou os olhos, surpreso. Sério? Ela deu um meio sorriso. Sério. Mas se você pisar na bola de novo, aí acabou. Não tem mais volta. Naquela noite, eu estava na varanda olhando as estrelas. Ivone veio. Sentou do meu lado. No que você tá pensando? Eu peguei a mão dela. Em como a vida dá voltas. Em como a gente quase perdeu tudo. Mas no final, a gente tá aqui. Juntos. Com nossos netos dormindo no quarto. Com nossos filhos tentando consertar as coisas. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente sobreviveu. Eu beijei a testa dela. A gente sempre sobrevive. E ficamos ali, em silêncio, sentindo o vento fresco da noite, sabendo que o pior tinha passado. E que dali para frente era reconstruir, era perdoar, era seguir em frente. Porque no final das contas, família é isso. É errar, é magoar. Mas também é dar a mão, é recomeçar, é escolher ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. 3 meses se passaram desde aquela noite.
3 meses que pareceram uma vida inteira. A Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão. Estelionato, formação de quadrilha, invasão de domicílio, lesão corporal. O Ministério Público descobriu mais 5 vítimas do esquema dela. Idosos que perderam suas casas, suas economias, sua dignidade. Mas agora, com ela presa, pelo menos a justiça foi feita. O Rodrigo vendeu o carro, vendeu os móveis da casa, quitou as dívidas que podia. As que não podia, tá pagando parcelado. Arrumou um emprego numa concessionária, vendendo carro. Não é o que ele sonhou para a vida dele, mas é honesto, é digno. E ele tá aprendendo que isso vale mais que qualquer sucesso falso. Ele alugou um apartamento pequeno, 2 quartos, num bairro simples. Gustavo e Laura voltaram para morar com ele, mas todo fim de semana, eles vêm aqui para casa. E todo domingo a gente almoça junto. Eu, a Ivone, o Rodrigo, a Marina com a família dela e as crianças. A mesa fica cheia, a casa fica barulhenta e eu não trocaria isso por nada. Outro dia, o Rodrigo chegou aqui com uma caixa. Pai, achei isso lá no depósito da antiga casa. Abri a caixa. Eram fotos antigas. Fotos de quando ele era pequeno. Eu segurando ele no colo. Ele aprendendo a andar. A primeira vez que ele andou de bicicleta. O dia da formatura dele. Fiquei olhando aquelas fotos por um bom tempo. E percebi uma coisa. Eu tinha passado tanto tempo com raiva, com mágoa, que tinha esquecido dos momentos bons. Pai, ele disse sentando do meu lado. Eu sei que eu estraguei muita coisa, mas obrigado por não desistir de mim. Eu olhei para ele. Rodrigo, pai não desiste de filho. Pai fica bravo, pai se decepciona, pai sofre, mas não desiste. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas verdadeiro. Eu não vou decepcionar você de novo. Prometo. Eu coloquei a mão no ombro dele. Não me promete. Promete para você mesmo. Promete para os seus filhos. Promete que você vai ser o homem que eles precisam que você seja. Ele assentiu. Eu prometo. Semana passada recebemos uma carta. Era de uma das vítimas da Patrícia. Uma senhora de 73 anos que tinha perdido a casa dela no esquema. Ela escreveu agradecendo. Agradecendo porque minha denúncia ajudou a prender a Patrícia e a recuperar parte do que ela tinha perdido. No final da carta, ela escreveu: O senhor salvou minha vida e salvou outras vidas também. O senhor é um herói. Eu não me sinto herói. Eu só me sinto cansado. Mas é um cansaço diferente. É o cansaço de quem lutou e venceu. De quem não abaixou a cabeça. De quem não deixou ser roubado, enganado, descartado. E isso, de alguma forma, me dá paz. Hoje de manhã, acordei cedo. Fui até a varanda. O sol estava nascendo. Presidente Prudente acordando devagar. Carros começando a passar. Gente indo trabalhar. A vida seguindo. Pensei em tudo que aconteceu. No dia que o Rodrigo me buscou para aquela viagem maldita. Na ligação desesperada da Ivone. Na fuga do posto. Nas descobertas. Nas traições. Nos documentos falsos. Nas ameaças. No confronto com a Patrícia. Em tudo. E pensei, se tivesse acontecido diferente, se a Ivone não tivesse achado aqueles papéis, eu estaria onde agora? Num asilo. Sozinho. Esquecido. Sem apartamento. Sem dignidade. Sem nada. Mas não foi assim que aconteceu. Porque eu tive sorte? Não. Porque eu lutei. Porque eu não aceitei. Porque eu disse não. Ivone apareceu na varanda com 2 xícaras de café. Me entregou uma. Sentou do meu lado. No que você está pensando? Eu sorri. Em como a gente é forte. Ela riu. É. A gente é. A gente ficou ali, tomando café, vendo o dia clarear. E eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. Para você que talvez está passando por algo parecido. Para você que tem um filho que te decepcionou. Para você que está sendo enganado por alguém que deveria te proteger. Para você que acha que está sozinho, que ninguém liga, que não vale a pena lutar. Vale. Vale a pena lutar. Vale a pena dizer não. Vale a pena buscar justiça. Porque você não é descartável. Você não é um peso. Você não é um problema a ser resolvido. Você é uma pessoa, com história, com dignidade, com direitos. E ninguém tem o direito de tirar isso de você. Não importa a idade que você tem. Não importa se você está cansado. Não importa se o mundo te diz que você já passou do seu tempo. Você ainda vale. Você ainda importa. E você ainda tem força para lutar.
Então, se alguém tentar te enganar, te roubar, te tirar o que é seu, não aceita. Não abaixa a cabeça. Procura ajuda. Vai na delegacia. Procura um advogado. Conversa com alguém de confiança. Mas não fica quieto, porque o silêncio só favorece quem está errado. E se você é filho, se você está lendo isso e tem seus pais vivos, vai lá, visita eles, liga para eles, abraça eles, pede perdão se você errou, agradece se você deve, porque o tempo não espera, e a gente só percebe o valor das coisas quando perde. Não deixa perder. Eu perdi muito tempo longe do meu filho, e ele perdeu muito tempo longe de mim, mas a gente se reencontrou. Não da forma que eu queria, não do jeito bonito, mas a gente se reencontrou. E agora, a gente está reconstruindo. Tijolo por tijolo, conversa por conversa, domingo por domingo. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que família não é perfeita. Família erra, família machuca, mas família também perdoa. Família também recomeça. E no final, é tudo que a gente tem. Então eu quero agradecer a você que ficou até aqui, que ouviu minha história, que dedicou seu tempo para ouvir um velho contador de histórias falar sobre sua vida. Comenta aí embaixo de onde você está me ouvindo. Compartilha essa história com alguém que precisa ouvir, com alguém que está passando por isso, com alguém que precisa de força. E se você conhece algum idoso que está sozinho, que está sendo esquecido, vai lá, visita, pergunta como ele está, porque às vezes uma visita, uma conversa, um abraço pode salvar uma vida. Meu nome é Valdemar, tenho 67 anos. Sobrevivi a uma tentativa de golpe do meu próprio filho, mas também sobrevivi à dor, à decepção, à raiva. E hoje eu tô aqui, de pé, com minha família, com minha casa, com minha dignidade. E se eu conseguir, você também consegue. Um abraço de um velho caminhoneiro que rodou o Brasil inteiro, mas que aprendeu que a maior viagem da vida é a viagem de volta para casa. De volta para a família, de volta para si mesmo. E essa viagem, meu amigo, essa viagem vale cada quilômetro.